Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E aqui vai o nosso apelo para que vocês nos ouçam até o fim, participem enviando mensagens escritas ou por canal de voz e compartilhem, além de darem um like ou dislike, porque isso faz com que a plataforma divulgue mais o nosso canal, que não é monetizado, isso não vai repercutir, não vai ter nenhuma repercussão financeira. E fechando com chave de ouro aqui o apelo, vem a solicitação de que vocês se inscrevam no canal. Bom, vamos ao estudo de hoje. Algumas vezes nós ouvimos ou lemos que algumas pessoas manifestam estranheza com alguns episódios bíblicos e até se escandalizam com eles. Eu estou lembrando aqui de um certo senhor que, numa roda de conversa, ficou escandalizado porque Deus tinha mandado Abraão sacrificar o filho, achando aquilo uma coisa terrível, uma coisa, né, um escândalo. Já houve também quem se escandalizasse com o sacrifício do próprio Filho de Deus. Um amigo me mandou certa vez um texto de um desses divulgadores de ideias criticando o cristianismo porque achava um absurdo o pai sacrificar o filho, que isso era um Deus muito malvado, né? Então, isso são escândalos que muitas vezes levam algumas pessoas à descrença. E, na raiz de tudo isso, tem a ideia do que um certo teólogo inglês chamava de colocar Deus no banco dos réus. Então, nós poderíamos simplesmente dizer, bem, não nos cabe, ou nós não temos a prerrogativa de julgar a Deus e vamos simplesmente aceitar essas coisas. O que é um raciocínio perfeitamente válido entre aqueles que já creem, né? Aqueles que já aceitam o cristianismo. Mas se nós queremos dialogar com quem não aceita, nós precisamos de mais alguma contribuição do que simplesmente invocar a soberania de Deus. Nada contra invocar a soberania de Deus e dizer que nós temos que aceitar e pronto. Mas isso só produz efeito entre crentes. Então, vamos procurar analisar de outro modo, né? O que leva a essa sensação das pessoas que se escandalizam com certos episódios bíblicos, né? Então, eu gosto de primeiro estabelecer os contornos do sentido das palavras que nós usamos, né? E o que é escândalo, né? A pessoa se escandaliza quando se horroriza com alguma coisa, né? Quando se surpreende negativamente, quando sente um choque e acha que está diante de alguma coisa profundamente contrária à moral e aos bons costumes, ou contrária à lei, alguma coisa ilegal. E vamos ver o quanto essas coisas que escandalizam os descrentes, elas são realmente contrárias ao que nós entendemos como sendo o bem. E uma das razões desses escândalos está na formulação dos conceitos, né? Na raiz de tudo aí tem um conceito do que seja o bem e o mal, que mais adiante nós vamos abordar esse aspecto numa segunda parte desse estudo, porque nós fizemos apenas uma primeira parte para o estudo de hoje, né? E outra coisa são aquelas formas de pensar um tanto apressadas que em lógica recebe o nome de falácia, né? Que é um raciocínio com algum defeito lógico. E como existem diferentes defeitos lógicos possíveis, cada um deles recebe um nome. E
Um dos defeitos lógicos muito frequentes, principalmente entre pessoas que não são estudiosas do assunto que se esteja tratando, seja ele qual for, no assunto que se estiver tratando, é a chamada falácia da inferência imediata. Inferência é conclusão, é uma maneira de tirar uma conclusão de alguma coisa. E o que é falacioso? O que é um erro lógico? Na inferência imediata, no raciocínio imediato. É que a pessoa vê uma ponta do problema e logo tira a conclusão, sem ver outras partes, outros fatores que influenciam aquilo. E quais seriam os fatores que fazem falta à compreensão desses escândalos, que, na verdade, não são escândalos, por isso é que eu chamei de escândalos da graça, porque, na verdade, são bênçãos. Mas o que falta? Primeiro, falta o conhecimento bíblico como um todo. Ou seja, os escândalos, em geral, são um tipo de falácia da inferência imediata, porque são uma interpretação de fragmento descontextualizado. E o que seria o fragmento aí? Seria o episódio todo. O episódio que Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Não é um versículo, claro, que é uma leitura descontextualizada. Mas muitos versículos podem compor toda uma narrativa, ou todo um relato descontextualizado do conjunto bíblico. Então, essa descontextualização leva à incompreensão e à sensação de escândalo. E vamos, durante o nosso estudo aqui, procurar contextualizar as coisas. Então, o escândalo pode ter aspectos morais, aspectos legais, aspectos filosóficos, aspectos científicos. Mas vamos tratar aqui, sobretudo, dos aspectos teológicos. Bom, essa atitude de quem coloca Deus no banco dos réus incorre na falácia da inferência imediata, muitas vezes abala a fé, como dizíamos há pouco, dos que não estão preparados para enfrentar o desafio que é essa compreensão imediata. Então, algumas desses escândalos nós enumeramos aqui. Quem tem o texto em mão pode acompanhar. Se escandalizam por Deus ter orientado Abraão a sacrificar o filho, como eu venho citando aqui, se escandalizam com as pragas do Egito, principalmente com o sacrifício dos primogênitos. Morreu criancinha inocente. E se escandalizam com a conquista da terra prometida, principalmente com o episódio de Jericó, da conquista de Jericó, que o Senhor mandou passar todo mundo na espada. Homem, mulher, velho, criança e até galinha. Até as galinhas tinham que morrer. E isso escandaliza algumas pessoas. Eu tive um aluno do mestrado da educação que era bacharel em teologia e tinha medo de tocar nesse assunto. Ele se via como crente, era crente, mas não queria tocar nesse assunto de Jericó. E disse, esse assunto aí me perturba. Não fez uma interpretação sistêmica do conjunto, nem examinou ou reexaminou os conceitos fundamentais, o que seja justo, o que seja o bem, o que seja o mal. Bem, então, um escândalo maior é o sacrifício do próprio filho, o sacrifício de Jesus, que é um escândalo duplo, porque as pessoas se escandalizam que Deus sacrifique o filho inocente por causa dos culpados. É assim, tem uma porção de culpados ali e para salvá-los, alguém sacrifica o próprio filho. E isso é um escândalo. E é um escândalo duplo, porque, além disso, ao sacrificar o filho,
Os culpados, sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento, são salvos. E esse aí talvez seja a parte maior desse escândalo duplo. Não sei qual seria a parte maior, porque sacrificar o próprio filho também é um escândalo em peso e medida, né? Então, vamos procurar entender isso, vamos procurar desfazer os escândalos pela compreensão sistêmica e pela compreensão básica dos conceitos. A interpretação sistêmica, já temos explicado aqui, ela revela a lógica dos acontecimentos no conjunto da narrativa bíblica. Então, além da interpretação, porque a compreensão de qualquer texto, seja um texto bíblico, seja num estudo teológico, seja num estudo histórico, seja num estudo jurídico, seja num estudo sociológico ou antropológico, o que se faz é a interpretação. Porque nenhum pesquisador apresenta só os fatos. Se o historiador, o sociólogo, o antropólogo for só juntar os fatos que ele observa, você fotografa. Tem a história de um pesquisador que estava fazendo um estudo antropológico de uma colônia de pescadores, que depois virou um ponto turístico, mas na época não era conhecida ainda, era uma colônia isolada entre dunas e o mar, e não tinha acesso por terra. E porque não tinha acesso por terra, certos costumes se preservaram ali. E um antropólogo encontrou essa comunidade, depois divulgou, escreveu um artigo para uma revista internacional, e aí o turismo foi para lá e acabou com tudo. Mas nessa época não tinha acontecido isso ainda. E o pesquisador foi para lá e fotografou tudo, fotografou a rede de dormir, fotografou por fora e por dentro as casinhas, a habitação, fotografou cozinha, os bens da cozinha, e panelas, e alguma coisa que fazia às vezes de fogão, ou fogão mesmo, fotografou tudo. E fotografou pessoas, e jangada, e instrumento de pesca. E foi mostrar um orientador, né, que era um estrangeiro. O cara fazia um doutorado numa universidade estrangeira. E o pesquisador olhou tudo com muita atenção e, no fim, disse: você esqueceu de fotografar duas coisas. E o pesquisador, já com um bloco de notas e o lápis na mão, naquele tempo que não se usava gravador, isso é uma história antiga, atento, ficou esperando. E o orientador disse: você esqueceu de fotografar os valores e os costumes. Fez uma ironia brava, né? Porque valores morais ninguém fotografa, né? Ele quis dizer: pesquisar não é só juntar fatos. Se você juntar os fatos, você faz um arquivo. Todo hospital tem lá um armário com um bocado de papel onde tem anotado a data que nasceu uma criança, quem era o pai, quem era a mãe, uma opção de outros dados. E aquilo é só um arquivo. Quem escreve aquilo, ou quem olha naquilo ali para saber onde é que está a criança tal, está no quarto tal, da maternidade tal, não está fazendo pesquisa. Está consultando um arquivo. Não é? Pesquisa é quando a gente interpreta os fatos. Então, o estudo bíblico não deixa de ser uma pesquisa no sentido amplo da palavra. Não é? Porque pesquisa não é só a pesquisa empírica dos fatos objetivos. Pesquisa também é a busca de um entendimento. Não é? Por isso é que se usa a hermenêutica, que as pessoas gostam de dizer a ciência da interpretação. Eu acho que a palavra ciência não está bem colocada aí, eu diria, é a técnica ou a arte de interpretação, ou uma mistura de técnica com arte de interpretação. Então, a busca do sentido das coisas, a gente busca o sentido. Teve também um sociólogo que disse: se um ciclista atropela uma pessoa e o ciclista não teve intenção de atropelar, nem a pessoa teve a intenção de ser atropelada, ele disse: isso não é um fato sociológico. Isso é apenas um fato material. E não é assunto para sociólogo, nem para antropólogo, nem para psicólogo. É assunto para engenharia de trânsito.
Agora, se o ciclista quis atropelar, se a pessoa que foi atropelada quis ser atropelada, uma das duas coisas já é suficiente, aí você tem campo para o psicólogo, você tem campo para o sociólogo, você tem campo para o antropólogo, você tem campo para o historiador, você tem campo para o jurista, e você tem campo para o teólogo. Então, é a busca do significado dos atos, porque o fato é uma coisa material e objetiva. Chove, é um fato. Agora, fulano tomou banho de chuva é um ato, porque ele escolheu tomar banho de chuva. Né? Por isso é que eu estou sempre distinguindo atos e fatos. Então, nós temos fatos e atos nesses escândalos, entre aspas. E é preciso buscar o sentido. O sentido, em certas circunstâncias, a gente fala em sentido da ação voluntária intencional. Né? Então, vamos aqui buscar o sentido da ação voluntária intencional de Deus. Por que ele mandou sacrificar Isaac? Por que ele sacrificou o filho? Por que ele resolveu salvar pessoas sem nenhum merecimento, sacrificando o filho? Isso é buscar o sentido da coisa. Né? E a gente apreende esse sentido numa leitura completa de toda a biblioteca de 66 livros que a gente chama de Bíblia. Porque aquilo era uma verdadeira biblioteca. Porque os livros eram escritos em rolos, e os rolos eram grandes, e eram escritos à mão com letra grande, e então os 66 livros da Bíblia que a gente hoje lê num livro de tamanho não muito avantajado, era uma verdadeira biblioteca. Aí, na altura do século I, dos 2 ou 3 primeiros séculos, quando se estabeleceu uma concordância em torno do cânone, dos livros que compõem o cânone cristão. Né? Então, vamos a isso. Além da interpretação, também existem procedimentos de quem estuda um texto que a gente chama de tipologia ou analogia. E o que é uma tipologia? E tem também as aplicações. Né? Uma tipologia é quando a gente não está dizendo o significado do texto, ou porque a gente já estabeleceu o significado do texto, já vamos dizer assim, descobriu o significado do texto pelos outros procedimentos próprios da interpretação, ou porque a gente primeiro, até para compreender melhor, nós queremos enquadrar o episódio narrado pelo texto no conjunto de informações contidas no livro todo. Né? Bom, então, como é que é uma tipologia? Ora, se você tem Abraão, que tem um filho que, na hora que ele recebe a ordem de executar o filho, a ordem diz, vai e executa teu filho amado. E lá no Novo Testamento, quando Jesus foi batizado pelo João Batista no Jordão, e desce do céu o Espírito Santo sobre ele e diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você já tem um paralelo aí entre Isaac, filho amado de Abraão, e Jesus, filho amado de Deus. Então, começamos a definir uma tipologia dentro da qual os dois episódios cabem. Bem, ambos eram filhos amados e ambos estavam destinados ao sacrifício. Isaac destinado a ser sacrificado, Jesus destinado a ser sacrificado. Né? E ambos eram inocentes, porque Isaac não ia ser sacrificado em holocausto porque tivesse cometido alguma transgressão, alguma iniquidade, algum erro. Não
Não tem nenhuma alusão a nenhum erro do Isaac. Também Jesus vai ser sacrificado sem ser o culpado. Aliás, tem um grande estudioso de história, de arqueologia, e de psicanálise e de teologia, René Girard, que diz que esse negócio de sacrificar alguém para aliviar as tensões de um grupo, ou numa família, ou numa sociedade, isso se chama o bode expiatório. Às vezes, numa família, tem o tal da ovelha negra da família, né? Que algumas pessoas dizem que é apenas uma pessoa que a família escolhe para botar toda a culpa nela. A culpa de tudo é do fulano. Aí isso estabelece paz entre os outros. É o bode expiatório. Mas todo bode expiatório, seja nas lendas dos índios do Amazonas, ou das tribos da Cordilheira do Himalaia, ou de outras civilizações ali do Oriente Médio, entre os sumérios, entre os caldeus, tinha história com bode expiatório. Né? Mas o bode expiatório sempre é culpado. O único bode expiatório inocente é Jesus. E aí Isaac ia para o holocausto, portanto ia ser sacrificado para obter o perdão de Deus. Então, Isaac também ia ser um bode expiatório inocente. Então, filho amado, sacrificado, sendo inocente. 3 coisas em comum. E uma quarta coisa é que o filho amado se submete, aceita o que o pai está fazendo. Né? Vamos aos textos bíblicos para ver essas coisas. Então, esses 4 pontos comuns entre a figura do Cristo e a figura do Isaac, não o Isaac o tempo todo na história bíblica, mas o Isaac nesse episódio específico, em que Abraão sai com ele disposto a sacrificá-lo. Até a última hora estava disposto a sacrificá-lo. Então vejamos como é que isso acontece. E, vamos dizer, tipologia não é interpretação. Não estou aqui nem sequer dizendo que ali é uma profecia do Cristo e é uma interpretação. Aí já seria uma interpretação. E há pessoas que dizem, não, Isaac ali, Deus manda Abraão sacrificar Isaac num gesto profético do que iria fazer mais tarde com Jesus. Né? É possível. Mas não vou entrar nessa polêmica. O que é pacífico é que são situações análogas, situações que podem ser classificadas dentro de uma mesma condição. Estão numa mesma situação. Né? Então, nós temos aí uma tipologia. Abraão sacrificando Isaac é uma tipologia de Deus sacrificando Cristo. Se é uma tipologia, já não é nenhuma injustiça, já não é nenhum escândalo. É uma coisa que serve de analogia para mostrar, olha o tamanho do gesto que eu vou fazer. Olha o tamanho do gesto e da generosidade de Deus, o sacrifício do próprio Deus para salvar os culpados. Culpado de quê? De ter rompido relações com ele lá no Gênesis. Mais uma vez, vamos para a interpretação sistêmica. Qual é a culpa de todos nós, herdadas na linguagem bíblica de Adão? É que o que foi a queda? Foi o homem que vivia sendo orientado por Deus, conversando com ele no jardim do Éden a toda hora e vivendo numa condição de paraíso, não porque não precisasse trabalhar, trabalhava, porque lá no Gênesis está dito que o homem deve cuidar da terra, né? Então tinha que trabalhar, mas era paraíso porque ele, na intimidade que tinha com Deus, não cometia erro, porque não tomava decisão sem ouvir o Senhor, e sempre que encontrasse um problema que não pudesse resolver, Deus resolvia por ele. Né? Porque ele estava sendo sempre guiado pelo Criador. Quando é que deixa de ser paraíso? Quando ele diz, olha, eu não quero mais ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser independente.
Isso é que a Bíblia descreve dizendo que o homem comeu do fruto da semente do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Então ele estava dizendo assim, olha, quem vai decidir o que é certo e errado sou eu. Não venha me dizer, Senhor Criador, o que é que eu devo fazer. Isso é um rompimento de relações. Isso aqui é a queda, isso aqui é o que a Bíblia chama de pecado, que tem também o significado, um dos significados de pecado é errar o alvo. Quando é que o homem erra o alvo? Quando se propõe a dizer o que é certo e errado sem ter capacidade para isso. Aí erra. E algumas coisas que, em geral, são entendidas como uma maldição, na verdade, são uma advertência. Quando o homem diz, quando o Senhor, o Criador, diz para o homem, por tua causa a terra se tornará maldita, depois que o homem resolve chamar a si, dizer o que é certo e errado, alguém acha que isso foi uma maldição, mas a maldição não foi maldição, porque maldição seria dizer, eu vou tornar a terra maldita para te castigar. E não foi assim, foi por tua causa a terra se tornará maldita. Eu estou citando essas coisas e não estou dando a referência bíblica, porque ficaria muito longo no texto e porque os frequentadores habituais aqui conhecem a Bíblia e sabem o que eu estou me referindo. Tem frequentam aqui que certamente estão até na referência do capítulo tal, gente. Lá no capítulo 6. Então, nós temos também que há uma tipologia, outra tipologia, é quando Davi fugindo do filho, Absalão, que queria matá-lo, Davi vai subindo na direção das oliveiras, quer dizer, vai subindo o Morro das Oliveiras. A tradução que eu usei aqui, a versão diz subindo na direção das oliveiras, que eu entendo que seja um morro, que seria subindo. E Jesus percorreu o caminho do morro, do Monte das Oliveiras, pouco antes de ser preso, né? Quer dizer, quando estava já sendo alvo de uma perseguição, e só aguardava o momento para prendê-lo e sacrificá-lo, né? E mais, e quando Davi caminha na direção do Monte das Oliveiras, ele é hostilizado pelas pessoas no caminho, por onde passava. Ele até quem jogasse pedra em Davi, né? E Jesus também é hostilizado quando vai conduzido, preso pelo caminho. E Davi era rei. E Jesus é o rei dos reis. Então você tem um rei sendo perseguido e hostilizado pelos circundantes. Você tem as três coisas com Davi na rebelião de Absalão e tem as três coisas no momento da prisão e nos momentos que antecederam a prisão e logo após a prisão. E mais. E Davi volta vencedor. Vence, derrota o filho que queria dar um golpe de Estado e derrubá-lo. Quem morre é Absalão, o filho rebelde. E Davi e Jesus vence, ressuscita e vence a morte. Né? Nem é preciso dizer que ele vence e vai voltar e tem a segunda vinda como um rei poderoso. Mas já venceu, quando venceu a morte, ressuscitou. Ah, mas ressuscitou mesmo? Ressuscitou. Né? Você tem, além dos 4 depoimentos de Mateus, Marcos, Lucas e João, surge um 5º depoimento de Paulo. Então, nos documentos históricos, os historiadores mais rigorosos se contentam com menos do que 5 fontes de informação. Eu costumo lembrar que um grande filósofo grego, que é muito citado, é Sócrates. E só tem um informante
do pensamento, das ideias de Sócrates, que é Platão. Jesus tem 5 informantes, 5 testemunhas. Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo. Um informante sobre Sócrates é aceito, todo mundo, ninguém duvida. Só teve um estudante que uma vez irritou uma professora. A professora estava citando muito Sócrates, e o estudante disse: professora, esse tal de Sócrates existiu mesmo ou é invenção do Platão? Então, se a professora ficou muito irritada com a pergunta do aluno, imagine o disparate de quem diz: esse Jesus ressuscitou, mesmo a invenção de 5 testemunhas. Né? E são testemunhas imediatas. Né? São testemunhas, o que no processo jurídico se chama testemunha ocular. Mateus, Marcos, Lucas e João viram. Aliás, Lucas não viu. Mas Mateus, Marcos e João viram Jesus ressurreto. Lucas é que soube, mas soube logo depois. Né? E conheceu pessoas que viram Jesus ressurreto, que apareceu para mais de 500 pessoas. Né? Então, ressuscitou, sim. As dúvidas sobre isso são muito forçadas, né? Porque, veja bem, como é que aqueles apóstolos que fraquejaram quando ele foi preso e executado, crucificado, eles todos fugiram, abandonaram a missão de pregar o evangelho e voltaram para a vida anterior. Quando Jesus ressuscita, vai encontrá-los como? Vai encontrá-los pescando novamente. Aí eles já tinham desistido de ser pescadores de homens e tinham voltado a pescar peixe. E Jesus chega e os chama e vem cá, vocês vão ser pescadores de homens. E por que eles aceitam? E voltam encorajados. E aquele Pedro que se intimidou e negou Jesus 3 vezes, quando chega na frente do Sinédrio, que era o tribunal mais alto de Israel, e diz e desafia os juízes que não vai obedecê-los, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que ele se encheu de coragem? E sendo um homem que a Bíblia diz indouto, quer dizer, não era um homem letrado, faz um discurso de gente letrada. E os juízes ficam admirados, como é que esse homem faz um discurso desse? E não sabiam que o Espírito Santo tinha dito: nem pense o que você vai dizer, deixa que eu te inspiro. E isso ainda hoje acontece. Tem gente que prega e prega bem, ou ora e ora bem, quando não pensa no que vai dizer. E na hora vem. Né? Nada contra preparar estudos, procurar as fontes, a fonte bíblica e comentaristas e teólogos, é muito bom, enriquece muito uma pregação ou uma oração. Mas acontece também de muitas vezes haver aquela inspiração. Bom, então, temos 4 coisas que compõem um tipo de episódio, um tipo de relato de fatos, um tipo de um conjunto, um tipo de um enredo. Davi era rei, havia uma perseguição contra ele, ele era hostilizado pelo povo, volta e vence a batalha. Jesus era rei, foi perseguido e foi hostilizado pelos que assistiam à perseguição, e foi a diferença entre perseguidores e ser perseguido e ser hostilizado é que os que hostilizavam não eram autores daquela prisão, não eram autores daquela tortura, mas assistiam e aprovavam a tortura e a prisão e hostilizavam a Cristo. E volta vitorioso como Davi. Isso aqui é uma tipologia. E nós vamos ver que alguns desses escândalos se resolvem quando nós compreendemos e conseguimos situá-los dentro de uma tipologia. E tem a aplicação, porque muitas vezes o enredo de um episódio serve como aplicação. Né? E o que é isso? Bom, aí vemos que, no caso de Abraão sacrificando Isaac,
isso é um exemplo, e normalmente é o que é ressaltado quando as pessoas estudam esse episódio. Esse é um exemplo de obediência, de confiança. Qual é a aplicação? Quando alguém vive um momento de provação, como aquilo era uma provação para Abraão, porque dizer sacrifique seu filho único era uma ordem que representava uma grande provação, que obedecia uma ordem dessa, ninguém faria sem viver uma grande provação. Mas a provação estava sob a proteção. Tanto que quando o filho pergunta, pai, está tudo preparado, está aqui a madeira, está aqui o fogo, porque queimavam o holocausto. O holocausto era o sacrifício, geralmente, de um cordeiro, que se botava no fogo até o fogo consumir inteiramente. E aquilo dedicado a Deus. Então o filho vê a madeira, o fogo, e diz, muito bem, agora, e cadê o cordeiro? Né? E aí Abraão responde que Deus proverá. Né? Então a aplicação é confiança no meio da provação e fé, porque Deus proverá. Né? Então isso é uma aplicação. Então esses escândalos servem para aplicação e podem ser compreendidos dentro de uma tipologia. Mas não é só isso. Se não, vejamos aqui. Né? O primeiro dos escândalos, citamos o de Absalão, perseguindo Davi, e tem mais uma semelhança entre Davi e Jesus. Né? Davi era rei, estava sendo perseguido, os assistentes o hostilizavam, e era traído pelo amigo pessoal que era conselheiro dele, um cara chamado Aitofel, que passa para o lado do filho que estava se rebelando contra ele. E Jesus foi traído por um apóstolo, por alguém que ele escolheu como apóstolo, em quem ele depositava confiança. Né? Então, há uma semelhança muito grande em vários pontos, em 4 pontos importantes. E isso nos permite considerar uma tipologia, né? um tipo de situação. Quando a gente diz um tipo de situação, não está dizendo que tem esse significado. Embora muita gente ache que seja um episódio com um sentido profético. Né? Um sentido de dizer, olha, é assim que vai acontecer com o Messias que eu vou mandar. Né? Bom, mas nós vemos que Jesus é traído não só pelo Judas, como Davi foi traído por Aitofel, mas o povo que hostilizava Davi, quando ele ia fugindo do filho, subindo a rampa das Oliveiras, do Morro das Oliveiras, era o povo escolhido, como o povo que escolheu crucificar Jesus em vez de Barrabás, era o povo escolhido. Aí vem, que conversa é essa de povo escolhido? Né? Aí é outro escândalo. Né? Aí as pessoas dizem, então Deus tem preferência. Como é que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas? Há uma contradição aí? Não há contradição. Deus não faz acepção de pessoas. E como é que tem povo escolhido? Não foi Deus que escolheu Israel, ou Abraão e a descendência de Abraão. Foi Abraão que escolheu a Deus. Em primeiro lugar. Porque foi ele que escolheu confiar, ter fé e confiar no Senhor. Porque quando o Senhor diz, sai da tua casa, da tua parentela, pega os teus bens, aí era gado, era vaca, era ovelha, era camelo, e teus criados, e sai. Depois eu te digo para onde tu deves ir. E ele obedece. Olha o tamanho da fé. Quem é que faria isso? Eu me esforço muito para ser fiel a Deus. Mas será que o Senhor dissesse, olha, sai daí do teu apartamentinho,
chama um caminhão ali, bota o terem em cima do caminhão, que depois eu te digo para onde tu vai. Será que eu iria? Então, foi o que Abraão fez, né? E não era fácil sair, que ele era um homem rico, ele tinha um grande rebanho. E não se leva um grande rebanho facilmente, sem saber para onde, porque também não é fácil encontrar uma campina com pasto adequado e tal. E ele foi. Só cometeu um errinho, né? Que as pessoas não prestam muita atenção aqui. A ordem era que ele saísse da parentela. E ele foi levar um sobrinho, né? Não deixou a parentela, né? E o sobrinho depois deu dor de cabeça para ele. Né? Mas aí seria outra história. Não vamos entrar para um desvio temático. Aí é outro. Bom, então tem essa semelhança toda. Eu dizia, é povo escolhido? Não. Abraão escolheu servir a Deus e ser fiel. E então, Deus o escolhe para ser patriarca de um povo que Deus escolheria em função disso. Abençoou Abraão em razão disso. Mas em que consiste essa escolha? Será que essa escolha privilegia Israel? Sim e não. Primeiro vamos saber que escolha é essa. Eles foram escolhidos para mandar no mundo? Não. Eles foram escolhidos para ser um reino poderoso? Não. Israel foi um reino poderoso apenas na pequena região ali do Oriente Médio por um pequeno período, somente durante o reinado de Davi e Salomão. Em outro período, logo que chegaram com Josué, eles foram poderosos. O Deus lhes deu poder. Mas também ali nem todo o limite da terra prometida. Josué não conquistou toda a terra prometida. Então não receberam o privilégio de ser poderosos. Nem de serem automaticamente salvos por serem filhos de Abraão. Jesus vai dizer, até dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Então, que privilégio é esse? É o privilégio de ser o povo que ia levar o evangelho para o mundo. De ser o povo dentro do qual um de seus filhos seria o Messias. Isso é um privilégio. Porque ter na sua descendência o Messias. E como é que eu posso dizer isso? Posso dizer isso porque até citei no texto aqui, né? O Senhor diz que multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Está no fim da página 2 aí, é uma citação de Gênesis 26, 4. Né? Gênesis 26, 4. Está dizendo, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Escolhido para isso. Para desse povo vir o Messias. E ter o ônus. Tinha um bônus. Qual era o bônus? É ter a honra de ter o Salvador na sua descendência. Mas tinha o bônus, mas tinha também o ônus. O ônus quer dizer o encargo, que não deixa de ser uma responsabilidade, um peso. Qual era o encargo? Era de levar o evangelho a todas as nações da terra. Que não é fácil. E suscita perseguições, reações. E suscitou. E o fato deles pregarem o monoteísmo antes já, mesmo antes do Novo Testamento, mesmo antes de Cristo, eles eram monoteístas, o que já era uma mensagem dessa missão de abençoar todas as nações da terra. E eles foram muito perseguidos por isso, até porque os reis, os imperadores eram deuses. E quando você dizia que eles não eram deuses porque só tinha um Deus, aí vinham as perseguições. Né? Então, era um encargo pesado. Não era um privilégio no sentido que normalmente nós entendemos. Fulano é privilegiado porque a família ou alguém abre um caminho fácil para ele, que só encontra portas abertas e só deita em cama macia. Né? Na mitologia grega tem uma história que o Hércules, adolescente, foi expulso de um lugar porque matou um professor e numa encruzilhada encontra duas mulheres. Uma muito bonita e a outra feia.
E a mulher muito bonita, eu chamo, olha, me siga, que você só vai andar em estrada macia, só vai dormir em cama macia, vai colher sem precisar plantar. E ele pergunta, como é o teu nome? E ela diz, eu sou a bem-aventurança, quer dizer, a felicidade. Aí aparece uma outra mulher, que não era tão bonita, não era bonita como a bem-aventurança, e diz, opa, o nome dela não é esse, não. Ela é mentirosa. O nome dela é mentira, ou mentirosa. O nome dela é mentirosa. Ela não é felicidade. E o caminho da estrada macia, da cama macia, de colher sem plantar, não é o caminho da bem-aventurança. Venha comigo, que você só vai colher o que plantar. Vai andar em estrada pedregosa. Vai dormir em cama desconfortável, mas vai honrar aos deuses, vai honrar aos pais, vai ser respeitado. Lá na mitologia grega, eles falavam em deuses, né? Não tem a inspiração da Bíblia, não está, de certo modo, honrando o Criador de tudo, o único Deus, mas está acertando quanto à ideia de felicidade e de integridade. Né? Então, o prêmio de Israel, a escolha, não é a escolha da bem-aventurança mentirosa, é a escolha da deusa da honraria, da deusa honrada, quer dizer, da estrada pedregosa, da cama pedregosa, de só colher o que planta. Né? Então, não é um privilégio injusto, é um privilégio que tem alto preço, como mais tarde vai ser dito para Paulo. Né? Que para ele seria duro recalcitrar sobre os aguilhões. Como vai ser dito para ele que importa que ele padeça para servir ao Senhor. Foi uma escolha também. Paulo foi um varão escolhido, como Israel é um povo escolhido. E que falhou na escolha, Paulo não. Paulo aceitou a escolha e arcou com todos com o ônus do bônus de ser escolhido. Mas Israel falhou, não assumiu o bônus, não aceitou o Messias e tem sofrido consequências até chegar o dia em que ele aceite, né? Como está profetizado. Mas isso já seria também outro estudo, outro. E então vimos uma noção, uma rápida noção do que seja interpretação, que é buscar o significado e o alcance, e do que seja uma interpretação sistêmica, e do que sejam tipologias e do que sejam aplicações. Né? Então, temos aqui já no item 3 do texto aí, um estudo específico do escândalo que é Abraão receber a ordem de sacrificar o filho, que está em Gênesis 22, 3, e diz, onde lemos, e disse, eu botei entre colchetes, o Senhor, porque sem ler os versículos anteriores, quem pega isso, e disse, mas quem disse, né? O Senhor, eu botei entre colchetes. Esse o Senhor aí não está na Bíblia, foi eu que coloquei, por isso é que eu botei os colchetes. Né? E disse o Senhor, toma agora o teu filho, teu único filho, olha, Jesus é filho único também. É filho único, João diz lá em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. E então aqui, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, lembra que Isaac especifica, deixa explícito que Isaac é filho único e Jesus é filho único. Há lá a tipologia. Né? A quem amas, Deus vai dizer que Jesus é o filho amado e Isaac é o filho amado de Abraão. Né? E vai à terra de Moriá. E aí a gente, nessas horas, é bom ir atrás do sentido das palavras. Né? Moriá tem uma etimologia, quer dizer, uma origem, em que a palavra Moriá vai ter um significado, né? É uma palavra hebraica que teria origem
a palavra composta. Origina a palavra moré, né? E a palavra moré, ela pode significar um arqueiro, mas pode significar também um mestre. Então, a etimologia da palavra é ambígua, pode ter sentidos diferentes. Mas é lógico que, no caso, não tem nada a ver com arqueiro. É claro que, para esse caso, de Isaac levar o filho para sacrificar, ela lembra muito mais o sentido de mestre. Né? Na terra de Moriá, então é Moré, mais Iá. Iá seria também uma referência a Deus. Né? Ou seja, a terra onde Deus é o mestre, onde Deus orienta, ensina, demonstra. Né? Moriá, onde o amor de Deus é demonstrado. Então, ele ia num lugar onde haveria uma demonstração do amor de Deus. Demonstração de alguma coisa, que vai ser o amor de Deus, porque vai ser sacrificar o filho pelos outros. Então, vai lá sacrificar teu filho, mostrar o que é sacrificar um filho por alguém que não merece. Vai lá que vamos mostrar, como mestre, o sentido do sacrifício do filho. E ele vai lá. E em Gênesis 22, 3, o que a gente lê é que, porque a palavra moré é precedida do artigo definido, um artigo definido, para quem não lembra aí, pessoal que tem uma idade parecida com a minha, pode não se lembrar mais disso, que é um estudo de há muitos anos, né? É uma palavrinha pequenininha, às vezes de uma letra só, ou duas, que define alguma coisa. Por exemplo, se a gente tem o artigo a menina, antes da palavra menina, está definindo que é uma pessoa de sexo feminino. Menina, a menina. Né? Se a gente diz as coisas, o artigo a no plural aí está definido que é um conjunto de coisas. Então, o artigo dá algumas definições ou dá algum direcionamento para a definição da palavra que vem depois. E a palavra moriá, no original em hebraico, eu não sei nada de hebraico, eu estou repetindo aqui o que eu li nas fontes, né? Ela indicaria que o Moriá, que nós sempre entendemos como um monte, não era um substantivo. Porque se fosse substantivo no hebraico, não seria precedido de artigo. E se não era substantivo, não era coisa. Vai lá naquele lugar. Não era um lugar, vai lá no Moriá. Então, não era lugar, era muito mais um sentido, um significado sendo demonstrado. Vai para onde eu vou te mostrar. Vai para onde eu vou ensinar um sentido. Vai para o Monte Moriá. Vai para a montanha do saber, da revelação. Né? Então, o escândalo desaparece aí. Porque agora não era para Abraão sacrificar o filho. Era para Abraão aprender o sentido da promessa messiânica, da promessa de que vou mandar um Salvador. Vai lá que eu vou te demonstrar. Eu vou te demonstrar te fazendo seguir o caminho que eu vou seguir. Levar o filho para o sacrifício. Vai lá que eu vou te mostrar como é que o meu filho vai agir. Vai se submeter ao sacrifício. Porque Isaac vai e ajuda a carregar a lenha. E deita no lugar do holocausto. E fica esperando até Abraão levanta a mão com o cutelo, a adaga, a faca, o facão. Né? Então, ele vai lá que eu vou te mostrar o que eu vou fazer, levar meu filho para o sacrifício, e vou te mostrar o que o meu filho vai fazer por vocês. Vai se submeter ao sacrifício. Porque o Jesus vai dizer, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Como? Isaac vai dizer, cadê o cordeiro? Afasta de mim esse cálice, cadê o cordeiro? Mas não estava reagindo, não vou me deixar sacrificar. Não podia pular e sair correndo. Né? O menino grande já, parece que tinha 12 anos. Quando o pai dissesse, deita aqui,
Dizia, não, peraí, eu vou correr mesmo, né? Mas não. Né? Então, o escândalo deixa de ser um escandaloso fato de ser uma aparente imposição a Abraão, e pode até ser outro escândalo para dizer, olha, o que é que eu vou fazer com meu filho? E aí vem aquele outro escândalo de achar que o pai que sacrifica o filho para salvar pessoas culpadas. Mas aí já é mais adiante essa reflexão. Até aqui vimos que há uma tipologia, o lugar do sacrifício, Moriá, Moriá é Moré, que pode ser arqueiro, que eu acho que arqueiro não tem nada a ver, mas a palavra tinha sentido duplo. Talvez fosse um mestre de arqueria, né, que ensinava a usar arco, tá, mas ensinar alguma coisa. Se era para ensinar a usar o arco, era para ensinar a ter pontaria. Né? E se pecado é errar o alvo, então no Monte Moriá, o mestre que ensina a usar o arco ia ensinar a não errar o alvo. E como é que ele não erra o alvo? É aceitando o Messias. Ou seja, aceitando o sacrifício de Cristo, confiando. E aí vai lá Abraão e confia. Quando o filho pergunta, cadê o cordeiro? Ele diz, Deus proverá. E fechando a primeira parte dessa análise, você vê que nessa hora o anjo diz, espera aí, não sacrifique seu filho. Ou seja, não é preciso, até aqui já demonstrou. Se Moriá é o lugar da demonstração e do ensino, pronto, já está demonstrado, não precisa sacrificar o rapaz. Né? E olha aí, aparece o cordeiro unhado lá nos galhos, nos escarrapichos, não sei o que, nos arbustos. Ou seja, quem vai se sacrificar é o cordeiro, não é o teu filho. Aí aparece o cordeiro preso lá nos arbustos e é o cordeiro que é sacrificado. Ou seja, você pode, vamos lá para a analogia, para a aplicação, né? Você pode sentir que está se sacrificando, que está vivendo uma provação. Mas confie, porque quem vai se sacrificar, ou quem se sacrificou, no caso de Abraão, era uma promessa, quem vai se sacrificar. Para nós que já estamos depois de Cristo, lembre-se que o Cristo se sacrificou por você. E esse sacrifício não é pouco, né? O sacrifício do próprio Deus. Então é suficiente e eficiente. E não precisa de complemento. Ah, mas eu sou imperfeito, eu sou infiel. Mas você não precisa ajudar. O Cristo já fez tudo. Não queira complementar o sacrifício de Cristo. Ele é completo. Só precisa confiar nele. E confiar nele significa também segui-lo, esforçar-se por segui-lo. Mas já estamos com 1 hora de conversa. Vamos parar por aqui. Deixa eu fazer um risquinho aqui para saber onde parei. E a gente continua no próximo domingo. Né? Logo na página 4, já no próximo domingo, eu acho que eu já preparo outro texto para acabar esse e começar outro. A segunda parte, né? Onde vamos ver o item 4, o filho deve ser oferecido em holocausto, a partir daí. Né? Me resta agradecer os que permaneceram até o fim, agradecer os que compartilham com os amigos ou com qualquer pessoa a quem você tem acesso. Acho que não precisa necessariamente ser um amigo íntimo, né? E quem participa com comentários, perguntas, acréscimos de informações ou críticas. E quem dá o like ou dislike, porque isso ajuda a divulgar o canal. Muito obrigado e até o próximo domingo.